No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: Estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. Ele disse: Vá e diga a este povo: Ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração desse povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: Até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas, e toda a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora, e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém. Contudo, não conseguiram executar seu plano. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia: a Síria se alinhou com Israel contra nós. O coração do rei e de seu povo estremeceu de medo, como árvores se agitam numa tempestade. Então o Senhor disse a Isaías: Pegue seu filho Sear-Jabuze e vá encontrar-se com o rei Acás. Ele estará no final do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava roupa. Diga a Acás que pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente daquelas 2 brasas apagadas, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. É verdade que os reis da Síria e de Israel tramaram contra ele e dizem: Atacaremos Judá e a conquistaremos. Então colocaremos o filho de Tabeal para reinar sobre Judá. Mas assim diz o Senhor soberano: essa invasão não acontecerá, jamais ocorrerá, pois a Síria não é mais forte que sua capital Damasco, e Damasco não é mais forte que seu rei Rezim. Quanto a Israel, em 65 anos será esmagada e completamente destruída. Israel não é mais forte que sua capital Samaria, e Samaria não é mais forte que seu rei Peca, filho de Remalias. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Depois o Senhor enviou esta mensagem ao rei Acás: Peça ao Senhor seu Deus um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus ou profundo como o lugar dos mortos. O rei Acás, porém, respondeu: Não porei o Senhor à prova desse modo. Então o profeta disse: Ouçam bem, descendentes de Davi.
Não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência de meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Quando esta criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada e mel, pois antes de a criança chegar a essa idade, a terra dos 2 reis que vocês tanto temem ficarão desertas. Então o Senhor trará sobre vocês, sua nação e sua família, coisas como nunca houve desde que Israel se separou de Judá. Trará contra vocês o rei da Síria. Naquele dia, o Senhor assobiará para chamar o exército do sul do Egito e o exército da Assíria, e eles o cercarão como enxames de moscas e abelhas. Virão em grandes multidões e ocuparão as regiões férteis e também os vales desolados, as cavernas e os lugares tomados de espinhos. Naquele dia, o Senhor alugará uma navalha que virá de além do rio Eufrates, o rei da Síria, e a usará para raspar tudo, sua terra, suas plantações e seu povo. Naquele dia, o camponês terá sorte se lhe sobrarem uma vaca e 2 ovelhas. Ainda assim, haverá leite suficiente para todos, pois restarão poucas pessoas na terra. Comerão coalhada e mel até ficarem satisfeitos. Naquele dia, os vinhedos prósperos que hoje valem 1000 peças de prata se tornarão terrenos cheios de espinhos e mato. Toda a terra ficará coberta de espinhos e mato e será uma região de caça cheia de animais selvagens. Ninguém irá às encostas férteis das colinas onde antes cresciam jardins, pois estarão tomadas de espinhos e mato. Ali, bois e ovelhas pastarão. Então o Senhor me disse: faça uma grande placa e escreva de modo bem claro o seguinte nome: Maher-Shalal-Hash-Baaz. Pedi ao sacerdote Urias e a Zacarias, filho de Zeberequias, 2 homens conhecidos por sua honestidade, que fossem testemunhas do que fiz. Então deitei-me com minha esposa e ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor disse: dê-lhe o nome de Maher-Shalal-Hash-Baaz, pois antes que esse menino tenha idade suficiente para dizer papai ou mamãe, o rei da Síria levará embora os bens de Damasco e as riquezas de Samaria. Mais uma vez o Senhor falou comigo e disse: meu cuidado pelo povo de Judá é como as águas de Siloé que fluem suavemente. Contudo, eles me rejeitaram e agora se alegram com o que acontecerá aos reis Rezim e Peca. Portanto, o Senhor fará vir sobre eles uma grande inundação do rio Eufrates, o rei da Assíria com toda a sua glória. A inundação fará transbordar todos os seus canais e cobrirá Judá até o pescoço. Abrirá as asas e submergirá sua terra de um extremo ao outro, ó Emanuel. Reúnam-se nações e fiquem aterrorizadas. Prestem atenção todas as terras distantes. Preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Sim, preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Convoquem conselhos de guerra, mas de nada adiantará. Desenvolvam estratégias, mas não terão sucesso, pois Deus está conosco. O Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros. Disse ele: não chame tudo de conspiração como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. É a Ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Ele o manterá seguro. Mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço.
Muitos tropeçarão e cairão e nunca mais se levantarão. Serão presos no laço e capturados. Preserve os ensinamentos de Deus. Confie a lei àqueles que me seguem. Esperarei pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó, porém nele a minha esperança. Eu e os filhos que o Senhor me deu serviremos de sinal e advertência para Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Talvez alguém lhes diga: vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação dos mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome amaldiçoam o seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra. Mas para onde voltarem os olhos, só haverá problemas, angústia e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas.